Seja obediente ao que Deus te direcionou. Mesmo que pareça improvável, quando você obedece, o Senhor te faz prosperar no lugar que parece impossível. Fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que hoje Deus tem uma direção para a sua vida. Olá, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Você também, conquistador que está aqui, seja muito bem-vindo. Prepare seu coração para um tempo onde o Senhor vai falar aos nossos corações. E você já sabe, né, que aqui nós temos o nosso lema, o nosso foco de sempre ouvir as dopaminas como OPA, né? Ouvir, pensar e agir. Para que a gente realmente deixe a palavra entrar no nosso coração e gerar frutos e resultados. E eu desejo hoje que o teu coração esteja aberto para viver de fato aquilo que a palavra vai trazer ao seu coração. E claro, vamos compartilhar essa dopamina. Você já tirou o print da tela? Grava aí um trechinho da tela, posta nas suas redes sociais, me marca para a gente poder repostar, convidar mais pessoas para estarem aqui. Copia o link também, manda para todo mundo e vamos reverberar a palavra de Deus. Eu conto com você. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Amei ver os comentários no vídeo anterior, vocês falando que gostaram do ambiente. Hora que se eu gostar do negócio, hein? A gente começa a fazer dopamina só aqui. Mas eu amei, de fato, ter essa experiência de poder sair da zona de conforto. Como eu falei, esses próximos 3 dias, né? O Senhor colocou muito forte no meu coração de realmente fazer algo totalmente novo, né? E diferente, sair daquilo que eu estou acostumada, sair da zona de conforto, para também inspirar você a se movimentar. Então prepare o seu coração, porque hoje vai ser mais um dia que o Senhor vai falar com você sobre a necessidade de você não ficar acomodado, né? Ou até esperando o cenário perfeito para viver aquilo que Ele prometeu para você. Mas nós vamos entender melhor, de uma forma diferente hoje a palavra aplicada, para você que talvez tenha olhado as circunstâncias e você tem pensado, não vai dar em nada isso aqui. Isso parece impossível, esse cenário é improvável que saia alguma coisa. Será mesmo? Será que aonde você acha que nada vai acontecer, realmente não tem nada que possa acontecer? Nós vamos aprender hoje com o exemplo de uma pessoa que saiu da zona de conforto, que decidiu obedecer, seguir os passos de seu pai, e a obediência que ele teve, que foi seguido direto do que ele aprendeu com o próprio pai, fez ele a ser abençoado e prosperar onde ninguém estava prosperando. Então fique aqui que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas antes, vamos orar ao Senhor, abençoando esse nosso tempo e abrindo o nosso coração para que nada venha nos distrair. Vamos juntos? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Obrigada por este dia, obrigada, Senhor, pelo sol, obrigada, Pai, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigada, Pai, porque como é bom estar na Tua presença, como é bom poder buscar ao Senhor e poder ouvir a Tua voz. Hoje, Senhor, não será diferente. E eu quero declarar, Pai, na vida desta pessoa que está me ouvindo, que tudo que nós vamos falar aqui vai tocar o coração dela, vai trazer resposta e direção. Então, Pai, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos para ministrar e para transbordar aquilo que o Senhor colocou sobre mim. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, conquistadora, vamos lá, não vamos perder tempo e vamos direto aonde o Senhor vai ministrar os nossos corações. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 26. Essa é a passagem onde nós vamos ver Isaac cavando poços no deserto. Vamos pensar rapidamente, né? É óbvio pensar num deserto, num lugar seco, num lugar onde não tem água, um lugar onde não tem, né, nenhuma fonte de água. Pelo contrário, é um lugar seco, um lugar que é raro você encontrar água. Mas foi nesse lugar que nós vemos o Senhor mover algo tão sobrenatural na vida de Isaac, a ponto dele conseguir prosperar onde ninguém mais estava prosperando. Mas você acha que foi fácil essa jornada? Não foi. Ele enfrentou vários desafios, mas o fato dele ser resiliente, obediente e temente ao Senhor, ele viu o impossível acontecer. E é por isso que hoje nós vamos aprender com Isaac. Nós vamos ver essa história que nos inspira a não desistir, a não se limitar pelas opressões, pelas impossibilidades, pelas coisas que acontecem ao nosso entorno que a gente olha e acha que nada vai acontecer. Hoje Deus nos convida a olhar para aquilo que parece impossível de uma forma diferente. Então, você que abriu sua Bíblia aí, no capítulo 26 de Gênesis,
Eu quero ler a partir do verso 18, e a passagem do Senhor diz assim: Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um que veio d'água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu o nome do poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. E dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E ali Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Bom, olha só que interessante. Vemos aqui Isaque vivendo um processo árduo de trabalho, né? Um processo onde ele cavava poços, ele abria poços e vinha alguém e frustrava aquilo que eles tinham feito. Queria ter proveito daquilo que ele trabalhou, daquilo que os servos dele, né? Daquilo que os pastores dele fizeram. E quantas pessoas não fazem isso com a gente, né? Elas olham para aquilo que a gente faz e muitas vezes elas não ajudam, não fazem nada, mas quando dá certo elas querem aproveitar. Isso acontece muito, não é algo incomum de se acontecer. Mas na verdade é que a gente não deve focar nisso, a gente deve focar no nosso propósito. Independente se tentam frustrar, se tentam desanimar, o nosso papel não é deixar com que isso aconteça. E é interessante que olhar para Isaque é justamente aprender isso. Ele não se frustrou, ele continuou, ele foi resiliente, ele não desanimou, ele continuou abrindo poços e incentivando seus pastores a continuar a missão. Até que eles encontraram um lugar onde veio a água e não houve briga, não houve discussão e não tinha ninguém que tentava ali se aproveitar deles ou até frustrar o trabalho que eles tinham feito. E ali então, Isaque ele declara que aquele lugar era um lugar que representava a prosperidade deles para um ambiente, uma situação talvez que parecesse impossível. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Será que hoje você tem se sentido como Isaque? Cavando poços, e parece que quando algo começa a dar certo, vem algo que te frustra, vem algo que mata os teus projetos e você fala: isso não é para mim. Será que você tem desistido? Ou você tem sido resiliente como Isaque foi? Ele continuou seguindo na missão. Ele não deixou com que a pressão, as dificuldades, os obstáculos o impedisse de viver o propósito. E é interessante que quando eu comecei a gravar este vídeo, eu comecei em um outro ambiente, né, aqui no parque. Só que aí começou a acontecer algumas coisas que não estava dando certo, a luz não estava refletindo de uma maneira agradável, e aí a gente teve que interromper, eu já estava num andamento da palavra, mas sabe quando você sente que não está fluindo? E ali eu peguei e mudei, a gente mudou de ângulo e agora estou gravando esse vídeo para vocês. E é interessante que nesse meio caminho a gente já tinha tentado em tantos ambientes aqui no parque e nada estava dando certo. A gente foi até onde a gente gravou ontem, que deu certo, mas não deu certo desta vez. E aí, ali o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a resiliência que devemos ter. Nós não devemos desistir de fazer o que Ele colocou no nosso coração, mas nós devemos ser resilientes em continuar tentando e buscando alternativas diferentes para viver aquilo que Ele colocou no nosso coração. Entenda que o propósito de Isaque continuou o mesmo: encontrar água. Onde? No deserto. Ou seja, encontrar água no lugar improvável. Ele não desistiu da missão. Ele não foi buscar água em outro lugar que tinha água, por exemplo, no Egito, onde tinha água abundante. Não, ele foi buscar água onde Deus estava colocando ao coração dele, no deserto. E ele seguiu os passos do pai dele, né? Porque às vezes a gente até segue os exemplos de pessoas que já fizeram aquilo que a gente está fazendo, ou que conquistaram aquilo que a gente quer conquistar.
Mas a verdade é que Deus ele tem algo diferente para cada pessoa. Você pode até seguir exemplos de outros que já fizeram, que deu certo. Mas e se Deus tem outro plano para você? Foi o que aconteceu com Isaac. Ele foi primeiro nos poços onde o pai dele tinha cavado. Mas esses poços começaram a dar problema. E ele precisou ir para outros lugares onde Deus tinha reservado para ele agora. E agora ele tinha que dar outros nomes. Agora ele tinha que ter outra tarefa. E ele não rejeitou o que ele aprendeu com o pai, mas ele entendeu que agora ele precisava seguir a direção que era dele. E agora preste atenção nisso. Será que hoje você tem tentado, feito várias coisas em prol do que você tem buscado realizar, mas quando vem um obstáculo, ao invés de você ir para uma outra estratégia, mas não desistir do seu projeto, você acaba desistindo do projeto? Isaac, ele não desistiu do projeto, ele continuou, só que ele foi buscando outros caminhos. Ele continuou na missão, mas ele foi buscando outras formas. Talvez você tenha seguido exemplos e conselhos de outros que fizeram antes de você, que deu certo para eles, mas para você talvez não está dando certo. E aí você já acha que o problema é você. É porque para mim não dá certo. Será mesmo? Ou será que agora você tem que ter percepção que Deus tem algo diferente para você? E que agora é hora de você pensar em uma outra estratégia, que Deus tem algo novo para a sua vida, assim como foi com Isaac. Então essa palavra de hoje é uma palavra de direcionamento para você rever a maneira como você tem se posicionado diante das impossibilidades. Sair da zona de conforto não é só começar a fazer algo, mas é também permanecer quando as dificuldades elas encontram a gente no caminho. É permanecer quando vem algo que tenta afundar os nossos projetos. Deus ele quer que você abra sua mente, o seu coração e faça você perceber o que ele está trabalhando, muitas vezes onde você acha que nada vai dar certo. Isaac não desistiu. Ele sabia que ele iria encontrar água no meio do deserto. E ele encontrou. Ele foi próspero no lugar onde ninguém estava sendo. E outros tentaram frustrar, mas ele não desanimou. Então entenda. E quando eu falo de prosperidade, eu não quero que você olhe só para isso como o dinheiro, os recursos físicos, financeiros. Eu quero que você olhe isso como uma pessoa abundante, uma pessoa plena, completa em tudo que faz. Porque ali vivia um homem, né? Isaac era um homem que foi pleno naquilo que ele acreditava. E ele teve os resultados na vida dele. E você, tem sido pleno e plena na sua vida? Você tem vivido o seu propósito independente das circunstâncias? Ou será que quando os seus poços são bloqueados, são entulhados, são totalmente desanimados pelas pessoas, você tem desistido e tem deixado para lá? Hoje essa palavra é para fazer você perceber que Deus pode sim fazer brotar água do deserto, mas cabe a você não desistir. Cabe você olhar para a circunstância que parece improvável, uma circunstância provável de Deus agir. E agora que você entendeu que essa palavra falou ao teu coração, trouxe resposta para a sua vida, eu quero te convidar a realmente pôr em prática isso. E a nossa lição prática de hoje, na verdade, ela é acompanhada com uma reflexão que Deus me fez ter há um tempo atrás, quando eu estava caminhando por este parque. Eu estava caminhando por este parque e encontrei um campo aberto, inclusive eu estou gravando perto desse campo. Tem muitas árvores em torno e todas elas estavam cheias de folhas, todas elas estavam bonitas, todas elas estavam assim maravilhosas. Mas tinha uma que estava bem no meio do parque e essa árvore ela estava literalmente seca. Os galhos estavam secos, inclusive tinha um monte de coisa de sujeira em volta dela, enfim, não estava nada bonito. E eu olhei para aquilo e falei, gente, como pode num lugar tão bonito e tão aberto ter uma árvore tão feia? Eu pensei desta forma. E na hora eu olhei para aquela árvore e o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu até gravei um vídeo para minha rede social, né, para quem me acompanha viu, que era como eu me sentia naquele momento. Aquela árvore seca, sem fruto, sem nada. E era como eu estava me sentindo naquele dia, quando o Senhor ministrou ao meu coração. E eu confesso para vocês que eu achava que aquela árvore nunca ia dar frutos. Sabe quando você acha que aquela árvore morreu? Você acha que aquela árvore não tem nada, que ela não vai dar em nada? Vai ficar só os galhos secos? Eu pensava que era, porque eu não entendo muito de planta, não entendo muito de árvore. Mas justamente hoje, quando eu vim gravar essa dopamina, a gente veio neste mesmo campo para gravar. E aí quando eu olhei, eu me deparei com esta árvore bonita. Ela não é igual às outras, mas ela está florida.
ela tem folhas não, né? Flores vermelhas, bonita, né? É uma imagem bonita. Eu não entendo muito de árvore, até pedi pro Di pesquisar e ver o nome. Ah, você me mandou aqui? Ele falou que mandou, deixa eu ver aqui. Ele me mandou o nome. Olha. Ixi, eu não sei falar esse nome. Ertirina crista galli. É isso aí? É isso, amor? Vem aqui. Fala aqui, vem aqui, pode vir. Vamos quebrar o protocolo de estar saindo da zona de conforto. Fala aqui perto do microfone para elas te escutarem. Como que é o nome? O nome é crista de galo. Ah, crista de galo, é que eu tava lendo em cima. Isso, você tá vendo o nome original, né? Original. E aí, no caso desta árvore específica, ela tem essa folhagem diferente porque ela floresce no inverno. E aí é interessante que eu pesquisei, a curiosidade simbólica dela é que na tradição cristã e poética, essa árvore ela pode representar renovação e beleza em meio à aridez, porque elas florescem em momentos que parecem que estão mortas. Meu então Deus. É exatamente isso que esta árvore significa. Uau! E, gente, eu não sabia disso. Tanto é que vocês estão vendo que a gente não ensaiou isso antes, na verdade veio agora. E eu pedi pro Di, antes de começar a gravar, falei, amor, tenta descobrir o nome dessa árvore, porque eu senti no meu coração que ela teria tudo a ver com a nossa dopamina de hoje, e realmente tem. Uma árvore que quando eu olhei, inclusive olhando para mim até me emociono, eu estava no momento seco. Os meus projetos das dopaminas não estavam fluindo. E outros projetos também. E eu me sentia seca e achava que eu não ia dar mais frutos. Mas justamente hoje, quando os projetos voltaram a ter vida, quando eu decidi sair da zona de conforto, Deus me presenteou em poder gravar aqui e olhar essa árvore com as flores. Num tempo onde as outras árvores estão secas, porque agora a gente está no momento do inverno, então muitas árvores estão secas, né? E essa tá bonita, tá no meio do jardim, brilhando. E essa é a demonstração que quando parece que nada vai dar certo, Deus faz florescer e prosperar no tempo certo. E na verdade a lição prática de hoje é: não desista. Não desista, eu não sei qual é o plano que você tem no seu coração com Deus, o que Deus tem falado ao seu coração, o que você tem orado, o que você tem buscado. Mas continue cavando, continue, não desanime. Quando tudo parecer que nada está dando certo, lembre-se que Deus ele faz prosperar quando você é obediente. E nos lugares mais áridos e secos, os lugares onde parece que não tem vida, Deus traz vida. E que hoje você saia daqui com a certeza de que Deus ele traz novidade de vida para você, ele traz novidade de história. Ele muda o cenário improvável para um cenário de felicidade, um cenário onde havia tristeza e um cenário de alegria. Então, na verdade, a lição prática é: continue. Você está sendo firme, está sendo resiliente, e é isso que Deus espera de você. Uma hora você vai ver que você vai cavar um poço, vai vir a água e ninguém mais vai frustrar e nada vai te parar. Você só vai prosperar. Que Deus abençoe você, que você possa compartilhar essa mensagem. Ah, e detalhe, hoje é o último dia que você tem a oportunidade de se inscrever no treinamento que nós vamos ter ainda hoje à noite, hein? Hoje à noite, dia 24, nós vamos ter um treinamento para as conquistadoras que decidiram realmente se movimentar, sair da zona de conforto e talvez estejam se sentindo como aquela árvore que eu falei e que hoje está aqui, florescendo, linda, 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 linda. E eu quero que isso aconteça com você. E é por isso que hoje nós vamos ter um treinamento totalmente gratuito. E para participar, você precisa entrar no grupo de WhatsApp. Então, se você está vendo ainda há tempo, né? Você está vendo durante o dia e ainda não deu 7h30 da noite, você consegue se inscrever, receber o link e entrar nesse treinamento que vai acontecer hoje. E ele não vai ser aberto, ele vai ser num lugar fechado, somente para quem se inscreveu. Então, se inscreva, entre nesse treinamento, não perca essa oportunidade, porque eu tenho certeza que você vai sair desse treinamento hoje renovada. Entre lá no link, tá? Aqui no grupo do WhatsApp. Ao entrar dentro da descrição do grupo, vai ter lá o link para se inscrever. Faça parte e venha comigo nessa jornada. E se você viu esse vídeo depois e já passou o treinamento, calma, não se desespere. Entre no grupo também, porque nós vamos ter outros treinamentos e oportunidades para você fazer mentorias comigo, treinamentos comigo, tanto gratuitos, mas também com preços especiais em alguns casos, tá bom? Então, se você realmente está nesse desejo de prosperar, onde parece que nada vai dar certo, que você não quer desistir, quer ser resiliente,
este lugar é para você. Então te espero lá na Escola da Sabedoria e amanhã nos encontramos aqui para mais uma dopamina. Um grande beijo, tchau, tchau! Pessoal, tudo bem? Me chamo Bruna e queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês um pouquinho da minha trajetória até aqui, onde eu via conflitos espirituais. Eu não estava conseguindo ter um raciocínio lógico das coisas que eu ia fazer. Não vinha me sentindo bem, tinha tonturas, dor de cabeça constante, pedindo uma direção, meu Deus, me ajuda. Já tinha ouvido outros canais, mas nenhum veio ao meu encontro tão forte quanto as dopaminas da Stephanie. E eu comecei a ouvir as dopaminas toda manhã, antes de organizar a casa. E daí eu comecei, né, fazendo o que ela orientava ali, eu comecei a fazer. Ela sempre falava assim, ouvir, pensar e agir, né, que é o OPA. E o que Deus falava comigo através dela, eu anotava. Eu fiz um caderno de anotações, tem a data aqui. Isso aqui foi tudo do mês de junho. E no dado momento eu também tive a oportunidade de ser mentorada por ela, né? Comecei também as minhas tarefas, que ela passa também nas mentorias. E daí eu comecei, né? Fazendo o que ela orientava ali, eu comecei a fazer. Deus foi me limpando e foi me orientando. Eu tive uma libertação espiritual. Como eu falei pra vocês, eu não tinha... a minha mente, ela estava muito fechada, eu sempre acordava trêmula, não tinha paz, não tinha sossego, uma ansiedade muito forte, não estava conseguindo trabalhar. E hoje eu fui liberta. Agora eu tenho tido força cada dia mais, eu não sinto mais as tonturas, eu não sinto mais uma angústia, uma agonia. E hoje eu tenho um domínio sobre mim, né? Consigo fazer as coisas que eu me proponho a fazer. Graças a Deus eu tenho tido assim essa paz, visto que Deus tem cuidado de mim. E se você também tá aí, como eu, né, perdido, não sabe o caminho a seguir, né, o que fazer, o que eu poderia fazer hoje para começar já uma mudança dentro de mim. Faça as tarefas diárias que ela passa. Se você quer uma mudança, você tem que agir. É diário. Ele não é uma coisa, nossa, eu fiz e já mudei, não. Foi gradativamente. Cada dia eu vou mudando um pouco. Cada dia eu vou me desafiando. Parar de reclamar e fazer o que tem que ser feito. Comece a anotar. Comece a fazer por você. Porque eu tenho certeza que Deus vai começar abrindo a sua mente como Ele tem feito na minha. Estou muito feliz por ter encontrado a Stephanie, pela mentoria dela, que hoje eu também consegui, né, adquirir. Não pensei duas vezes, eu digo, eu vou abraçar. Eu quero sim essa mentoria, fazer parte das conquistadoras. Então tá sendo surreal pra mim. Deus colocou na hora certa, tudo, olha, incrível, tudo Deus fez no momento que tinha que ser feito. Faça o que Deus tem te direcionado, ouvir, pensar e agir.